parte do homem não são as obras da carne. Se algo precisa mudar na minha vida, se eu tenho algum tipo de escravidão na minha vida, a minha parte, eu quero dizer, somos parceiros com Deus e o homem tem uma parte e Deus tem outra parte. A minha parte não é chegar a algum plano bacana de como eu posso mudar a mim mesmo ou como eu posso mudar as minhas circunstâncias. Minha parte é fazer o que Deus me leva a fazer todos os dias e confiar nele para fazer a parte que eu não posso fazer. Lembro-me bem quando Deus colocou no meu coração: se você cuidar do meu negócio, Joyce, eu cuidarei do seu. Você cuida dos negócios de Deus e Deus vai cuidar de você. Agora, sabe, a autodisciplina são boas, as orientações são boas, nossos planos nem sempre são ruins, mas temos que estar prontos para deixar tudo se Deus disser: eu tenho outro plano que não é o plano que você tem. Amém? Agora, eu já ouvi algumas pessoas dizerem mais de uma vez, nos últimos anos, em particular no último ano, que, bem, eu acabei de fazer tudo. Eu já tentei de tudo que podia. Eu estou lá na igreja, eu tenho servido na igreja, estive em programas de tratamento, eu tive aconselhamento, eu tive libertação, eu fiz tudo. Eu ainda estou no cativeiro, eu não sou livre. Agora eu quero que você me escute, porque é importante que você ouça isso. Você sabe o quê? Você pode ter feito tudo isso e ainda não ter sido guiado pelo Espírito Santo. O que você quer dizer? Ok, bem, talvez alguém diga: nós todos vamos ler a Bíblia em um ano. Isto soa como uma boa ideia. Então você embarca numa viagem de tentar ler a Bíblia em um ano e você não está realmente aprendendo nada ou recebendo nada porque você não está fazendo isso pelo que você pode aprender. Você só está fazendo isso porque alguém diz para fazê-lo. Então, você lê sua Bíblia, mas não presta atenção ao que está lendo. Mesmo quando você lê, você não tem realmente intenção de obedecê-la. Sabia que não vai fazer nenhum bem estar aqui neste fim de semana se você não entrar aqui pronto para aprender e sair e fazer o que aprendeu aqui? Apenas estar aqui não vai mudar ninguém. Nós vamos à igreja para aprender a viver este estilo de vida que vai glorificar a Deus. Agora, eu sei por experiência própria que podemos ficar presos em tantas parcelas e planos e esquemas e convocamos todo mundo. Eu tenho esse problema, eu ouvi que você se libertou. O que você fez? Posso te contar um segredo? Mesmo que você vá e faça exatamente o que eles fizeram, isto não significa que vai funcionar para você. Você não me ouviu? Nós gastamos muito do nosso tempo ligando para todo mundo para descobrir o que eles fizeram. E como você perdeu peso? Nós mulheres fazemos isso, não é? Eu não estou dizendo que o que alguém fez não vai funcionar para você, mas eu vou lhe dizer, não vai funcionar para você se não é algo que Deus está guiando para você fazer. Mas se Deus está guiando você a fazê-lo, então vai funcionar para você. Gastamos tempo demais correndo para as pessoas quando nós precisamos ir a Deus e perguntar-lhe: o que você quer que eu faça nesta situação, meu Deus? Então você diz: eu não sei como ouvir de Deus. Deixa eu lhe dizer, ouvir de Deus não é algo assustador e sobrenatural assim. Isso não significa que você vai ouvir vozes. Significa que você tem um conhecimento. Você obtém um conhecimento. Eu vou dar-lhe um exemplo prático de como você vai entender. Sabe, antes de tudo eu era uma adolescente gordinha. Então, eu tenho esta mentalidade de dieta. No momento em que você está de dieta, parece que a maneira de perder peso é comer menos que puder e ficar o quanto tempo conseguir sem comer alguma coisa. Então, eu tenho isso tão enraizado em mim que até mesmo como uma adulta que sabe o que é melhor, às vezes eu ainda fico assim um longo tempo, um tempão, sem querer comer. Agora, quando você está em seus 20 ou 30 anos, você pode conviver com isso, mas quando você fica um pouco mais velho, as coisas o afetam de forma diferente do que elas afetavam quando você era mais jovem. Então, eu vim a saber pelo Espírito Santo, há provavelmente 4 ou 5 anos, que eu não posso ficar tanto tempo sem comer. Que eu preciso comer algo a cada 2 ou 3 horas, mas eu realmente não quis fazer isso. Porque se eu comer pequenas porções durante todo o dia,
Significa que eu não posso sentar e ter aquela grande refeição de uma só vez? Eu sou uma espécie de pessoa, é tudo ou nada, então eu vou comer tudo que eu quero quando eu me sentar para fazê-lo, sabe? Bem, então quando eu faço isso, eu fico tão sonolenta, eu passo tão mal posso suportar. Assim porque eu tive mais do que o meu corpo pode lidar, então eu me assento na cadeira e eu durmo, babando em mim mesma. E então Dave e eu estamos assistindo a TV e ele me chama ao telefone e diz: você gostaria de se levantar e passar um tempinho comigo, Joyce, agora? Ok, então agora ouça. Então, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Quando e o quanto eu comer não é questão sobre se eu vou para o céu ou não, mas se eu não ouvir a Deus, eu posso não me sentir tão bem. Quem quer se sentir melhor? Então vou lhe dizer, se você ouvir a Deus, você vai se sentir melhor. Alguns aqui se sentiriam muito melhor se vocês fossem para a cama mais cedo. Quantos de vocês sabem que precisam ir para a cama mais cedo e não vão? E sentem-se mal depois? Quantos sabem que precisam beber mais água, mas você prefere não beber? Ok, então, lá vai você. Você ouve de Deus. Não me diga que você não sabe como ouvir de Deus. Ouvir de Deus significa que você tem um conhecimento sobre o que você deve e não deve fazer. Eu acho que nós pensamos que tudo isso de ouvir de Deus é sobrenatural. Deus disse, eu vejo os anjos. Não, é apenas eu preciso ir para a cama. Vá para a cama. Ou que tal as pessoas que sempre estão atrasadas em todos os lugares em que elas vão? Oh, Deus, eu tenho como que uma escravidão em minha vida. Eu preciso ir para um aconselhamento. Eu não sei qual é o meu problema, meu Deus. Eu simplesmente não consigo chegar a tempo. Eu preciso de ajuda. Preciso de libertação. Você ora por mim. E Deus já lhe diz 10 vezes. Seja um pouco mais organizado à noite antes de ir para a cama. Saiba onde estão seus sapatos, onde estão suas chaves. Quando o telefone tocar pela manhã e você tem 5 minutos para sair de casa, não atenda. Vamos, estou dizendo a verdade? Ou talvez para alguns de vocês perfeccionistas, você pode ter que deixar um grão de poeira em algum lugar quando você sair. Então, posso lhe contar o segredo? Quando você voltar, vai estar lá. Se você não conseguir tirar aquele cara antes de sair, ele vai estar lá quando você voltar e ainda assim você o deixa fazê-lo chegar atrasado onde quer que vá? As pessoas não podem depender de você, você quebra a palavra com as pessoas, agora falta a você integridade, sente-se culpado e condenado, e não foi porque você não sabe o que fazer, mas foi porque você sabia o que fazer, mas a sua alma não queria fazê-lo. E sabe por quê? Porque nós não deixamos essa parte de nós ir para a cruz. Jesus diz, tomai a sua cruz e siga-me. Não significa ir para a cruz e morrer ali, ó. Mas eu venho dizendo, eu acho que há alguns lados para esta coisa. Eu posso vir aqui olhar para ela assim, e eu posso dizer, cara, Jesus morreu na cruz. Mas eu acho que há um outro lado, um lado onde talvez eu precise chegar de vez em quando. O lado em que eu preciso deixar lidar comigo, lembrando-me do que Cristo fez por mim quando eu faço isso, e que tudo não vai ser confortável, não vai ser fácil para mim, mas há uma vida esperando por você, há uma vida esperando por mim, e é uma vida a qual não podemos perdê-la. Ok, então, eu andei tendo algumas crises de fraqueza, que começaram há 3 meses atrás, e eu fiquei assim. Cara, eu estava ficando tonta, eu estava ficando fraca. Meu coração estava acelerado e eu estava suando por tantas horas. Oh, meu Deus, eu tive um tipo de ataque cardíaco. O que é isso? O que é isso? E então eu tive alguns dias em que eu me sentia assim o dia todo. Então eu orava, Deus, o que está errado? E eu soube. Eu soube de Deus que era apenas a glicose no sangue. Eu não estava comendo na hora certa o suficiente, várias vezes ao dia. Agora, eu não estou tentando te dar uma lição de saúde, isso é sobre como ouvir Deus. E eu estou tentando dar a ideia de que mesmo quando nós ouvimos Deus, nós ainda assim fazemos coisas estúpidas. E uma semente estúpida dá uma colheita estúpida. Você está comigo?
Quero dizer, é simples assim. Se eu semear estupidez, vou colher uma colheita estúpida na minha vida. E não há nenhuma razão para reclamar sobre ela, não há razão para espiritualizar mais. Oh Deus, eu não entendo o que está errado. Eu estou tentando pregar o evangelho, ajudar o povo todo do Senhor. Isso está acontecendo comigo, o que é de errado, meu Deus? Sim, você entende. Ok, então eu estava pensando, isso é a glicose no meu sangue, eu sei, é a glicose. Eu achei que estava baixa, então eu medi e ela estava alta, bem mais alta do que poderia ter sido, mas não o suficiente para ser muito sério, mas alto o suficiente para que eu prestasse atenção. Então eu fui à minha médica, eu tenho uma médica, ela disse, sim, Joyce, é a glicose, você precisa comer a cada 2h30, 3 horas, e isso vai resolver o seu problema? Agora, aqui está a coisa, eu já sabia disso. Há 5 anos atrás. Deus me disse, me escute. Deus me disse o que eu precisava fazer antes de eu ter qualquer problema, gente. Você me ouviu? Eu creio que Deus nos mostra o que precisamos fazer antes do tempo. Nós nunca acabamos com o problema. Mas nós continuamos empurrando o envelope, por assim dizer, então temos um problema. Vamos lá, tem alguém aí? Não me faça ir aí embaixo e te pegar, hein? A mesma coisa funciona com os gastos. Cuidar de si mesmo, coisas em seu casamento. Pergunto-me quantas vezes, senhoras, Deus lhes disse para parar de dar uma desperta com seus maridos? Será que realmente eu disse isso? Eu não sei. E Deus pega no meu pé às vezes, sabe? Vem agora. Vamos acampar aqui hoje ou não? Vocês estão apegados aos seus assentos, hein? Olha, gente, se Deus me der a graça de alguma forma ser capaz de convencer todos vocês aqui hoje, para realmente fazer um compromisso de sair daqui e serem guiados pelo Espírito. Gente, se eu puder apenas levá-lo a fazer esse compromisso. Uau, sair daqui e dizer, Deus, eu pertenço a você. Você pagou um preço enorme por mim naquela cruz. Eu tenho tudo que eu preciso em meu espírito. Eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim para ter uma vida linda. Eu tenho todas essas promessas maravilhosas. Eu quero aprender a ouvir de você. Sabe, à medida que crescemos em ouvir de Deus, você vai cometer alguns erros. Isso é parte do que se aprende. Às vezes você pensa estar ouvindo Deus, mas não é Deus. Você vai fazer algo errado, meter-se em apuros, mas você diz, bem, Deus não foi de você, então eu não vou fazer isso novamente. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo se preocupa com cada detalhe. Para mim, isso é a coisa mais maravilhosa sobre o relacionamento pessoal com Deus, é que Ele se preocupa com tudo que lhe diz respeito. Tudo. Levantei-me uma manhã, minha filha faz molho chili, que eu adoro. E eu pensei, se a Laura fizesse um molho chili hoje para mim. Bem, ela tem 4 adolescentes e eu não vou ligar para ela e pedir para fazer chili. Ela tem o suficiente acontecendo em sua vida, então... Não, eu só... Claro, eu gostaria de tê-lo, Senhor, mas eu não vou incomodá-la. 30 minutos mais tarde, ela ligou. Estou pensando, mas será que você quer um molho chili hoje? Uau, Espírito Santo, sim! Aleluia! Agora, sabe o quê? Você pode pensar que são coisas tolas. Por vezes, isso significa mais para mim. Porque isso me faz saber que Deus se preocupa com cada pequena coisa que me preocupa. E sabe, tantas pessoas permanecem em tantos cativeiros, para o que quer que seja, fumar, beber, transtornos alimentares, problemas sexuais, pornografia, jogos de azar. Deixe-me dizer, sim, há problemas no corpo de Cristo. E o triste é que eu acho que eles são pessoas que amam a Deus, eles não querem fazer coisas erradas, mas elas não conseguem, simplesmente não sabem como sair
Da escravidão para a liberdade. Então vou fazer uma declaração ousada aqui hoje. Espero não deixar ninguém bravo, mas se eu deixar, é algo que eu tenho no meu coração. Eu acredito nisso. Então, se eu estou errada, eu acredito nisso. Estou sinceramente errada. Se eu estiver errada, sou sincera. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja em cativeiro, se você pedir a Deus para libertá-lo e estudar a palavra, eu acredito que se você estiver empenhado em fazer cada passo do caminho que Deus mostrar para você, acredito que não há como você continuar em cativeiro. Agora escute, você pode ir a uma centena de programas de tratamento e ficar em cativeiro. Você pode ir para 5.000 horas de aconselhamento e gastar $100.000 no tratamento e continuar em cativeiro. Mas você não vai seguir a liderança do Espírito Santo e permanecer em cativeiro. Isto não é possível. Não é possível. Exemplo, eu fui abusada sexualmente por meu pai. Obviamente eu tive problema na área sexual. Eu não ligava muito para isso. Isso não é uma coisa muito boa. Se você quer ter um casamento digno. Então eu sabia que eu precisava ordenar minha atitude e agora... Não me apedreje quando eu digo isso, mas eu convidei o Espírito Santo para o meu quarto. Você não está certo sobre o que pensar? Ok, escute, quando você diz sexo, o Espírito Santo não faz... A coisa toda foi ideia de Deus para começar e talvez se falássemos mais sobre sexo na igreja, não haveria tantas coisas estranhas acontecendo no mundo hoje em dia. E então foi assim que eu pedi a Deus para me curar dos problemas que eu tinha e então ser uma boa esposa. Isso levou tempo. A maioria das coisas demora um pouco mais do que gostaríamos, mas eu sempre me encorajo se eu posso apenas ver um pouco de progresso. Eu não estou onde eu gostaria de estar, mas não estou onde eu costumava estar. E enquanto eu estiver vendo o progresso, que é o que me incentiva, eu acho que isso é tudo o que Deus quer, que nós apenas continuemos prosseguindo. Eu espero não estar sendo muito pessoal aqui, mas se estou, só estou tentando ajudá-lo. Uma das coisas que eu disse a Dave foi: nós não vamos deixar as luzes acesas. Não haverá luzes acesas. E agora ouça isso. Eu soube no meu coração. Tudo bem, agora, esta noite, as luzes acesas. Veja, você tem que entender tudo aqui. Você está comigo? Vamos lá. Tudo aqui foi... Não. Mas aqui está o que temos que entender. Por favor, escute-me. Qualquer coisa que Deus o levar a fazer, Ele lhe dará graça para fazer. Você entendeu? Qualquer coisa que Deus o levar a fazer, Ele vai... Eu nem sequer tenho que fazer isso. Eu só tenho que me render. Veja, eu só tenho que me render e me entregar a Deus. Eu não estou tendo nenhum problema agora comendo a cada 3 horas. E, na verdade, o engraçado é que eu passava todos os dias sem comer, porque eu pensei que ia ganhar peso, e eu perdi 6 quilos desde que eu comecei a comer a cada 3 horas. Olha para mim. Tudo o que fiz foi apenas me render. Agora, vamos apenas dizer que alguém tem algum tipo de escravidão sexual. Pornografia, qualquer que seja. Aí vem uma revista para sua casa que... tem uma linda moça de calcinha na capa. Agora, você já sabe, sem ninguém ter que pregar para vocês, que se você é um cristão, você não deve virar a primeira página. Você vai levá-la diretamente e jogá-la na lata de lixo. Você não olha, apenas joga fora. Esta é a direção do Espírito, jogar fora. Se você já teve um problema com álcool, você não vai sair para passear com seus amigos no bar? Sabe que o melhor é não fazê-lo. Você está comigo? Não é que nós não saibamos o que fazer, é que nós não queremos fazer aquilo.
Pode haver ocasiões em que nós não sabemos o que fazer, mas eu vou te dizer. Se você continuar prosseguindo com Deus, Deus lhe dará uma resposta e Ele irá mostrar-lhe. E muitas vezes, agora ouça o que digo, muitas vezes, alguns de nossos maiores problemas têm respostas simples e pequeninas. E basta seguir a liderança do Espírito Santo e as coisas vão mudar em nossas vidas. Ok, agora, veja isso. A palavra render-se significa ceder, desistir, deixar ir, se recuar, deixar de lado e levantar a bandeira branca. Oh, eu queria que Deus tivesse me dado esse exemplo há 2 meses atrás, porque então eu teria pequenas bandeiras brancas para todos vocês. Porque quando alguém tem uma guerra, acenar esta bandeira significa rendição. E todos nós precisamos acenar nossa bandeira branca da rendição a Deus. E quando Ele diz, isso não é o que eu quero, eu digo, eu me rendo, eu vou comer a cada 3 horas pelo resto da minha vida. Eu me rendo. Eu vou desistir de toda essa Coca-Cola e cafeína e café. E eu vou beber água a Deus. Eu me rendo. Eu vou para a cama mais cedo. Eu me rendo. Eu vou parar de responder ao meu marido toda vez que eu não gostar do que está acontecendo. Vamos, eu já acertei sua necessidade? Eu me rendo. Eu não vou continuar comprando coisas emocionalmente, sendo cobrada dia após dia, após dia, após dia. Eu entrego a minha atitude. Eu entrego a minha teimosia. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês têm algo em sua vida? E você entrou aqui com ela, tem estado com ela por um longo tempo, e você sabe que Deus está falando com você bem agora. E você está pronto para dizer, é hora de eu me render e entregar esta coisa a Deus. Eu não quero levá-la para casa, Joyce, eu quero deixá-la aqui, eu quero entregar. Quantos de vocês diriam que é você? Bem, então eu tenho a multidão certa nesta noite, não é? Se esse é você, vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora uma oração de entrega. Vamos agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ok, agora escute. Isto é muito bonito porque você sabe o que isso diz para mim? Progresso. Deus acha que isso é lindo. Ele não está com raiva de nós porque é algo que precisamos entregar? Ele acha que é bonito? Então agora eu vou fazer uma oração. Eu quero que você simplesmente concorde comigo para a sua própria vida. Pai, nós trazemos as nossas situações, qualquer que sejam, a Ti nesta noite. Não podemos corrigir os nossos próprios erros. Não podemos encontrar método suficiente. Não podemos encontrar planos. Nós não podemos fazer estratégias suficientes para nos libertarmos, mas vamos apenas nos render a você e ceder e simplesmente deixar ir e entregar a você. Embora isso não signifique que não vamos sentir qualquer dor em nossa alma, significa que você vai ter cada pequena parte de nós com você para trabalhar. Então, Deus, nós escolhemos esta noite para nos rendermos, cedermos a Ti. Nós deixamos ir. Agora nos dê a graça, Deus, para percorrer todo o caminho com isso e fazê-lo à sua maneira. Em nome de Jesus. Amém. Louvem ao Senhor com alegria. Sim, nós podemos ter um novo começo. A parte do homem não são as obras da carne. Se algo precisa mudar na minha vida, se eu tenho algum tipo de escravidão na minha vida, a minha parte, eu quero dizer, somos parceiros com Deus e o homem tem uma parte e Deus tem outra parte. A minha parte não é chegar a algum plano bacana de como eu posso mudar a mim mesma ou como eu posso mudar as minhas circunstâncias. Minha parte é fazer o que Deus me leva a fazer todos os dias e confiar nele para fazer a parte que eu não posso fazer. Lembro-me bem quando Deus colocou no meu coração, se você cuidar do meu negócio, Joyce, eu cuidarei do seu.
Você cuida dos negócios de Deus e Deus vai cuidar de você. Agora, sabe, a autodisciplina são boas, as orientações são boas, nossos planos nem sempre são ruins, mas temos que estar prontos para deixar tudo se Deus disser: eu tenho outro plano que não é o plano que você tem. Amém? Agora, eu já ouvi algumas pessoas dizerem mais de uma vez, nos últimos anos, em particular no último ano, que, bem, eu acabei de fazer tudo. Eu já tentei de tudo que podia. Eu estou lá na igreja, eu tenho servido na igreja, estive em programas de tratamento, eu tive aconselhamento, eu tive libertação, eu fiz tudo. Eu ainda estou no cativeiro, eu não sou livre. Agora eu quero que você me escute, porque é importante que você ouça isso. Você sabe o quê? Você pode ter feito tudo isso e ainda não ter sido guiado pelo Espírito Santo. O que você quer dizer? Ok, bem, talvez alguém diga: nós todos vamos ler a Bíblia em um ano. Isto soa como uma boa ideia. Então você embarca numa viagem de tentar ler a Bíblia em um ano e você não está realmente aprendendo nada ou recebendo nada porque você não está fazendo isso pelo que você pode aprender. Você só está fazendo isso porque alguém disse para fazê-lo. Então, você lê sua Bíblia, mas não presta atenção ao que está lendo. Mesmo quando você lê, você não tem realmente intenção de obedecê-la. Sabia que não vai fazer nenhum bem estar aqui neste fim de semana se você não entrar aqui pronto para aprender e sair e fazer o que aprendeu aqui? Apenas estar aqui não vai mudar ninguém. Nós vamos à igreja para aprender a viver este estilo de vida que vai glorificar a Deus. Agora, eu sei por experiência própria que podemos ficar presos em tantas parcelas e planos e esquemas e convocamos todo mundo. Eu tenho esse problema. Eu ouvi que você se libertou. O que você fez? Posso te contar um segredo? Mesmo que você vá e faça exatamente o que eles fizeram, isto não significa que vai funcionar para você. Você não me ouviu? Nós gastamos muito do nosso tempo ligando para todo mundo para descobrir o que eles fizeram. E como você perdeu peso? Nós mulheres fazemos isso, não é? Eu não estou dizendo que o que alguém fez não vai funcionar para você, mas eu vou lhe dizer, não vai funcionar para você se não é algo que Deus está guiando para você fazer. Mas se Deus está guiando você a fazê-lo, então vai funcionar para você. Gastamos tempo demais correndo para as pessoas quando nós precisamos ir a Deus e perguntar-lhe: o que você quer que eu faça nesta situação, meu Deus? Então você diz: eu não sei como ouvir de Deus. Deixa eu lhe dizer, ouvir de Deus não é algo assustador e sobrenatural assim. Isso não significa que você vai ouvir vozes. Significa que você tem um conhecimento. Você obtém um conhecimento. Eu vou dar-lhe um exemplo prático de como você vai entender. Sabe, antes de tudo eu era uma adolescente gordinha. Então, eu tenho esta mentalidade de dieta. No momento em que você está de dieta, parece que a maneira de perder peso é comer o menos que puder e ficar o quanto tempo conseguir sem comer alguma coisa. Então, eu tenho isso tão enraizado em mim que até mesmo como uma adulta que sabe o que é melhor, às vezes eu ainda fico assim um longo tempo, um tempão, sem querer comer. Agora, quando você está em seus 20 ou 30 anos, você pode conviver com isso, mas quando você fica um pouco mais velho, as coisas o afetam de forma diferente do que elas afetavam quando você era mais jovem. Então, eu vim a saber pelo Espírito Santo, há provavelmente 4 ou 5 anos, que eu não posso ficar tanto tempo sem comer. Que eu preciso comer algo a cada 2 ou 3 horas, mas eu realmente não quis fazer isso. Porque se eu comer pequenas porções durante todo o dia, significa que eu não posso sentar e ter aquela grande refeição de uma só vez? Eu sou uma espécie de pessoa, é tudo ou nada, então eu vou comer tudo o que eu quero quando eu me sentar para fazê-lo, sabe? Bem, então quando eu faço isso, eu fico tão sonolenta, eu passo tão mal, mal posso suportar. Assim porque eu tive mais do que o meu corpo pode lidar, então me assento na cadeira e eu durmo, babando em mim mesma. E então Dave e eu estamos assistindo a TV e ele me chama ao telefone e diz: você gostaria de se levantar e passar um tempinho comigo, Joyce, agora?
Ok, então agora ouça. Então, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Quando eu comer, não é questão sobre se eu vou para o céu ou não, mas se eu não ouvir a Deus, eu posso não me sentir tão bem. Quem quer se sentir melhor? Então vou lhe dizer, se você ouvir a Deus, você vai se sentir melhor. Alguns aqui se sentiriam muito melhor se vocês fossem para a cama mais cedo. Quantos de vocês sabem que precisam ir para a cama mais cedo e não vão? E sentem-se mal depois? Quantos sabem que precisam beber mais água, mas você prefere não beber? Ok, então, lá vai você. Você ouve de Deus. Não me diga que você não sabe como ouvir de Deus. Ouvir de Deus significa que você tem um conhecimento sobre o que você deve e não deve fazer. Eu acho que nós pensamos que tudo isso de ouvir de Deus é sobrenatural. Deus disse, eu vejo os anjos. Não, é apenas eu preciso ir para a cama. Vá para a cama. Ou que tal as pessoas que sempre estão atrasadas em todos os lugares em que elas vão? Oh, Deus, eu tenho como que uma escravidão em minha vida. Eu preciso ir para um aconselhamento. Eu não sei qual é o meu problema, meu Deus. Eu simplesmente não consigo chegar a tempo. Eu preciso de ajuda. Preciso de libertação. Você ora por mim. E Deus já lhe diz 10 vezes. Seja um pouco mais organizado à noite antes de ir para a cama. Saiba onde estão seus sapatos, onde estão suas chaves. Quando o telefone tocar pela manhã e você tem 5 minutos para sair de casa, não atenda. Vamos, estou dizendo a verdade? Ou talvez para alguns de vocês perfeccionistas, você pode ter que deixar um grão de poeira em algum lugar quando você sair. Então, posso lhe contar um segredo? Quando você voltar, vai estar lá. Se você não conseguir tirar aquele cara antes de sair, ele vai estar lá quando você voltar e ainda assim você o deixa fazê-lo chegar atrasado onde quer que vá? As pessoas não podem depender de você, você quebra a palavra com as pessoas, agora falta a você integridade, sente-se culpado e condenado, e não foi porque você não sabe o que fazer, mas foi porque você sabia o que fazer, mas a sua alma não queria fazê-lo. E sabe por quê? Porque nós não deixamos essa parte de nós ir para a cruz. Jesus diz, tomai a sua cruz e siga-me. Não significa ir para a cruz e morrer ali, ó. Mas eu venho dizendo, eu acho que há alguns lados para esta coisa. Eu posso vir aqui olhar para ela assim? E eu posso dizer, cara, Jesus morreu na cruz. Mas eu acho que há um outro lado, um lado onde talvez eu precise chegar de vez em quando. O lado em que eu preciso deixar lidar comigo, lembrando-me do que Cristo fez por mim quando eu faço isso e que tudo não vai ser confortável, não vai ser fácil para mim, mas há uma vida esperando por você, há uma vida esperando por mim e é uma vida a qual não podemos perdê-la. Ok, então, eu andei tendo algumas crises de fraqueza que começaram há 3 meses atrás e eu fiquei assim. Cara, eu estava ficando tonta, eu estava ficando fraca. Meu coração estava acelerado e eu estava suando por tantas horas. Oh, meu Deus, eu tive um tipo de ataque cardíaco. O que é isso? O que é isso? E então eu tive alguns dias em que eu me sentia assim o dia todo. Então eu orava, Deus, o que está errado? E eu soube. Eu soube de Deus que era apenas a glicose no sangue. Eu não estava comendo na hora certa o suficiente, várias vezes ao dia. Agora, eu não estou tentando te dar uma lição de saúde, isso é sobre como ouvir Deus. E eu estou tentando dar a ideia de que mesmo quando nós ouvimos Deus, nós ainda assim fazemos coisas estúpidas. E uma semente estúpida dá uma colheita estúpida. Você está comigo? Quero dizer, é simples assim. Se eu semear estupidez, vou colher uma colheita estúpida na minha vida. E não há nenhuma razão para reclamar sobre ela, não há razão para espiritualizar mais. Oh, Deus, eu não entendo o que está errado. Eu estou tentando pregar o evangelho, ajudar o povo todo do Senhor. Isso está acontecendo comigo, o que é de errado, meu Deus? Sim, você entende. Ok, então eu estava pensando, isso é a glicose no meu sangue? Eu sei, é a glicose. Eu achei que estava baixa, então eu medi e ela estava alta, bem mais alta do que poderia ter sido, mas não o suficiente para ser muito sério, mas alto o suficiente para que eu prestasse atenção. Então eu fui à minha médica, eu tenho uma médica, ela disse,
Sim, Joyce, é a glicose. Você precisa comer a cada 2h30, 3 horas. E isso vai resolver o seu problema? Agora, aqui está a coisa. Eu já sabia disso. Há 5 anos atrás. Deus me disse, me escute. Deus me disse o que eu precisava fazer antes de eu ter qualquer problema, gente. Você me ouviu? Eu creio que Deus nos mostra o que precisamos fazer antes do tempo. Nós nunca acabamos com o problema. Mas nós continuamos empurrando o envelope, por assim dizer. Então temos um problema. Vamos lá, tem alguém aí? Não me faça ir aí embaixo e te pegarem. A mesma coisa funciona com os gastos. Cuidar de si mesmo. Coisas em seu casamento. Pergunto-me quantas vezes, senhoras, Deus lhes disse para parar de dar uma de esperta com seus maridos. Será que realmente eu disse isso? Eu não sei. Ei, Deus pega no meu pé às vezes, sabe? Vem agora. Vamos acampar aqui hoje ou não? Vocês estão apegados aos seus assentos, hein? Olha, gente, se Deus me der a graça de alguma forma ser capaz de convencer todos vocês aqui hoje para realmente fazer um compromisso de sair daqui e serem guiados pelo Espírito. Gente, se eu puder apenas levá-lo a fazer esse compromisso. Uau, sair daqui e dizer, Deus, eu pertenço a você. Você pagou um preço enorme por mim naquela cruz. Eu tenho tudo que eu preciso em meu espírito. Eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim para ter uma vida linda. Eu tenho todas essas promessas maravilhosas. Eu quero aprender a ouvir de você. Sabe, à medida que crescemos em ouvir de Deus, você vai cometer alguns erros. Isso é parte do que se aprende. Às vezes você pensa estar ouvindo Deus, mas não é Deus. Você vai fazer algo errado, meter-se em apuros, mas você diz, bem, Deus não foi de você, então eu não vou fazer isso novamente. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo se preocupa com cada detalhe. Para mim, isso é a coisa mais maravilhosa sobre o relacionamento pessoal com Deus, é que Ele se preocupa com tudo que lhe diz respeito. Tudo. Levantei-me uma manhã, minha filha faz molho chili, que eu adoro. Eu pensei, se a Laura fizesse um molho chili hoje para mim. Bem, ela tem 4 adolescentes e eu não vou ligar para ela e pedir para fazer chili. Ela tem o suficiente acontecendo em sua vida, então... Não, eu só... Claro, eu gostaria de tê-lo, Senhor, mas eu não vou incomodá-la. 30 minutos mais tarde, ela ligou. Estou pensando, mas será que você quer um molho chili hoje? Uau, Espírito Santo, sim! Aleluia! Agora, sabe o quê? Você pode pensar que são coisas tolas. Por vezes, isso significa mais para mim. Porque isso me faz saber que Deus se preocupa com cada pequena coisa que me preocupa. E sabe, tantas pessoas permanecem em tantos cativeiros, para o que quer que seja, fumar, beber, transtornos alimentares, problemas sexuais, pornografia, jogos de azar. Deixe-me dizer, sim, há problemas no corpo de Cristo. E o triste é que eu acho que eles são pessoas que amam a Deus, eles não querem fazer coisas erradas, mas elas não conseguem, simplesmente não sabem como sair da escravidão para a liberdade. Então vou fazer uma declaração ousada aqui hoje. Espero não deixar ninguém bravo, mas se eu deixar, é algo que eu tenho no meu coração. Eu acredito nisso. Então, se eu estou errada, eu acredito nisso. Estou sinceramente errada. Se eu estiver errada, sou sincera. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja em cativeiro, se você pedir a Deus para libertá-lo e estudar a palavra, eu acredito que se você estiver empenhado em fazer cada passo do caminho que Deus mostrar para você, acredito que não há como você continuar em cativeiro.
Agora escute, você pode ir a uma centena de programas de tratamento e ficar em cativeiro. Você pode ir para 5.000 horas de aconselhamento e gastar $100.000 no tratamento e continuar em cativeiro. Mas você não vai seguir a liderança do Espírito Santo e permanecer em cativeiro. Isto não é possível. Não é possível. Exemplo, eu fui abusada sexualmente por meu pai. Obviamente eu tive problema na área sexual. Eu não ligava muito para isso. Isso não é uma coisa muito boa. Se você quer ter um casamento digno. Então eu sabia que eu precisava ordenar minha atitude e agora... Não me apedreje quando eu digo isso, mas eu convidei o Espírito Santo para o meu quarto. Você não está certo sobre o que pensar? Ok, escute, quando você diz sexo, o Espírito Santo não faz... A coisa toda foi ideia de Deus para começar e... Talvez se falássemos mais sobre sexo na igreja, não haveria tantas coisas estranhas acontecendo no mundo hoje em dia. E então foi assim que eu pedi a Deus para me curar dos problemas que eu tinha e então ser uma boa esposa. Isso levou tempo. A maioria das coisas demora um pouco mais do que gostaríamos, mas eu sempre me encorajo se eu posso apenas ver um pouco de progresso. Eu não estou onde eu gostaria de estar, mas não estou onde eu costumava estar. E enquanto eu estiver vendo o progresso, que é o que me incentiva, eu acho que isso é tudo o que Deus quer, que nós apenas continuemos prosseguindo. Eu espero não estar sendo muito pessoal aqui, mas se estou, só estou tentando ajudá-lo. Uma das coisas que eu disse a Dave foi: nós não vamos deixar as luzes acesas. Não haverá luzes acesas. E... Agora ouça isso. Eu soube no meu coração. Tudo bem, agora, esta noite, as luzes acesas. Veja, você tem que entender tudo aqui. Você está comigo? Vamos lá. Tudo aqui foi... Não. Mas aqui está o que temos que entender. Por favor, escute-me. Qualquer coisa que Deus o levar a fazer, Ele lhe dará a graça para fazer. Você entendeu? Qualquer coisa que Deus o levar a fazer, Ele vai... Eu nem sequer tenho que fazer isso. Eu só tenho que me render. Veja, eu só tenho que me render e me entregar a Deus. Eu não estou tendo nenhum problema agora comendo a cada 3 horas. E, na verdade, o engraçado é que eu passava todos os dias sem comer, porque eu pensei que ia ganhar peso, e eu perdi 6 quilos desde que eu comecei a comer a cada 3 horas. Olha para mim. Tudo que fiz foi apenas me render. Agora, vamos apenas dizer que alguém tem algum tipo de escravidão sexual. Pornografia, qualquer que seja. Aí vem uma revista para sua casa que... tem uma linda moça de calcinha na capa. Agora, você já sabe, sem ninguém ter que pregar para vocês, que se você é um cristão, você não deve virar a primeira página. Você vai levá-la diretamente e jogá-la na lata de lixo. Você não olha, apenas joga fora. Esta é a direção do Espírito, jogar fora. Se você já teve um problema com álcool, você não vai sair para passear com seus amigos no bar? Sabe que o melhor é não fazê-lo. Você está comigo? Não é que nós não saibamos o que fazer, é que nós não queremos fazer aquilo. Pode haver ocasiões em que nós não sabemos o que fazer, mas eu vou te dizer, se você continuar prosseguindo com Deus, Deus lhe dará uma resposta e Ele irá mostrar-lhe, e muitas vezes, agora ouça o que digo, muitas vezes, alguns de nossos maiores problemas têm respostas simples e pequeninas. Que basta seguir a liderança do Espírito Santo e as coisas vão mudar em nossas vidas. Ok, agora, veja isso. A palavra render-se significa ceder, desistir, deixar ir, se recuar, deixar de lado e levantar a bandeira branca.
Oh, eu queria que Deus tivesse me dado esse exemplo há 2 meses atrás, porque então eu teria pequenas bandeiras brancas para todos vocês. Porque quando alguém tem uma guerra, acenar esta bandeira significa rendição. E todos nós precisamos acenar nossa bandeira branca da rendição a Deus. E quando ele diz, isso não é o que eu quero, eu digo, eu me rendo, eu vou comer a cada 3 horas pelo resto da minha vida. Eu me rendo, eu vou desistir de toda essa Coca-Cola e cafeína e café, e eu vou beber água a Deus. Eu me rendo, eu vou pra cama mais cedo, eu me rendo, eu vou parar de responder ao meu marido toda vez que eu não gostar do que está acontecendo. Vamos, eu já acertei sua necessidade? Eu me rendo. Eu não vou continuar comprando coisas emocionalmente, sendo cobrada dia após dia, após dia, após dia. Eu entrego a minha atitude. Eu entrego a minha teimosia. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês têm algo em sua vida? E você entrou aqui com ela. Tem estado com ela por um longo tempo. E você sabe que Deus está falando com você bem agora. E você está pronto para dizer, é hora de eu me render e entregar esta coisa a Deus. Eu não quero levá-la para casa, Joyce, eu quero deixá-la aqui, eu quero entregar. Quantos de vocês diriam que é você? Bem, então eu tenho a multidão certa nesta noite, não é? Se esse é você, vamos ficar de pé, nós vamos orar agora uma oração de entrega. Vamos agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ok, agora escute. Isto é muito bonito porque você sabe o que isso diz para mim? Progresso. Deus acha que isso é lindo. Ele não está com raiva de nós porque é algo que precisamos entregar? Ele acha que é bonito? Então agora eu vou fazer uma oração. Eu quero que você simplesmente concorde comigo para a sua própria vida. Pai, nós trazemos as nossas situações, qualquer que sejam, a Ti nesta noite. Não podemos corrigir os nossos próprios erros. Não podemos encontrar método suficiente. Não podemos encontrar planos. Nós não podemos fazer estratégias suficientes para nos libertarmos. Mas vamos apenas nos render a você e ceder e simplesmente deixar ir e entregar a você. Embora isso não signifique que não vamos sentir qualquer dor em nossa alma, significa que você vai ter cada pequena parte de nós com você para trabalhar. Então, Deus, nós escolhemos esta noite para nos rendermos, cedermos a Ti. Nós deixamos ir. Agora nos dê a graça, Deus, para percorrer todo o caminho com isso e fazê-lo à sua maneira. Em nome de Jesus. Amém. Louvem ao Senhor com alegria. Sim, nós podemos ter um novo começo. A parte do homem não são as obras da carne. Se algo precisa mudar na minha vida, se eu tenho algum tipo de escravidão na minha vida,
A minha parte, eu quero dizer, somos parceiros com Deus e o homem tem uma parte e Deus tem outra parte. A minha parte não é chegar a algum plano bacana de como eu posso mudar a mim mesma ou como eu posso mudar as minhas circunstâncias. Minha parte é fazer o que Deus me leva a fazer todos os dias e confiar nele para fazer a parte que eu não posso fazer. Lembro-me bem quando Deus colocou no meu coração: se você cuidar do meu negócio, Joyce, eu cuidarei do seu.